Atenção, toda a Paraíba entrevistada de hoje, ela é advogada, criminalista, pesquisadora e escritora. O assunto é palpitante. Meu boa tarde é de Érica Bruns, que está aqui com a gente. Boa tarde, doutora Érica. Boa tarde, é uma satisfação enorme fazer parte aqui, do Arapuã Verdade, sob o seu comando e de Gutenberg, aqui na companhia também de Braz e Felipe Nunes. E é muito interessante ter essa oportunidade aqui pra gente falar do amor bandido, da hibristofilia. É justamente Amor Bandido. Esse livro que a senhora escreveu, que repercute em todo o Brasil desde 2022, essa admiração, atração sexual por homens que cometem ilícito. Tem esse perfil, essa mulher, ou também tem o inverso, essa atração pelo perigo, pelo amor bandido? Como é que foi escrito esse livro? A partir de que experiência? Estes livros, são 3 agora. E o primeiro também tá publicado em francês. Então eles se chamam Os Paradoxos do Amor Bandido, A Síndrome do Amor Bandido e A Tara do Amor Bandido. São frutos de entrevistas que eu fiz ao longo dos mais de 10 anos da minha advocacia criminal na frente das unidades prisionais, onde eu comecei a entrevistar mulheres porque teve uma que disse que só gostava de bandido e bandido preso. E inicialmente eu me questionei, será que isso é um comportamento somente desta mulher? Mas e aí eu, com curiosidade, confeccionei logo um questionário e aí comecei a entrevistar as outras mulheres. Hoje eu já estou com quase 300 entrevistas prontas, E eu publiquei o primeiro livro, que se chama Os Paradoxos do Amor Bandido. E nesse livro eu comecei falando, Clilson, das minhas colegas advogadas criminalistas. Porque eu tive a oportunidade também de ter colegas advogadas que deixaram a tranquilidade, digamos assim, com o marido, com os filhos e tudo, deixaram os lares e foram viver com os clientes. Então eu comecei... Presos. São advogadas criminalistas. Então eu comecei a falar das minhas colegas advogadas para mostrar o respeito que eu tenho. Neste livro, e aqui em João Pessoa, eu tratei de 5. E aí, ao longo das minhas pesquisas, eu vi que tem muito mais. Então, eu comecei fazendo uma abordagem pelas advogadas criminalistas. Advogadas Gutenberg também. Mas eu também, no segundo livro, eu já tinha o conteúdo de outras mulheres. Então, aqui eu escolhi 15 mulheres. Segura aí no primeiro livro. Essas advogadas tinham esse desejo de se envolver ou foi ocasional? Veja só. Fetiches? Quando porque é o seguinte, eu inicialmente achei estranho o comportamento e eu procurei material, literatura, procurei pesquisas, procurei tudo e não existe no mundo, até agora, que seja do meu conhecimento, literatura publicada sobre isso. Então eu tive uma dificuldade muito grande de entender e eu queria entender inicialmente para mim. Depois eu digo, depois que eu compreendi, quando eu estava na pandemia, eu disse, quem sabe eu vou conseguir ajudar outras pessoas que querem entender esse comportamento. E aí foi quando eu publiquei os 3 livros, que foi desde 2021 e até agora. O segundo livro, a senhora ia falando do segundo livro, qual foi o olhar? Porque aí deixa eu voltar só um pouquinho para lhe dizer o seguinte, quando eu fui fazer essa procura, e aí eu sou advogada criminalista, então minha formação é jurídica. E eu vi que eu tinha que entrar na área da psicologia para entender. E hoje... o que eu entendo é que isso aqui é uma parafilia e que é hibristofilia, ou seja, quando Freud ele estudava os comportamentos das pessoas, naquela época o que era normal era a relação sexual entre heterossexuais maiores de idade com o objetivo de procriação. O que fosse fora disso era parafilia, ou seja, paralelo ao amor. E tem gente que gosta de morder, tem gente que gosta de bater, tem gente que gosta de apanhar, tem gente que gosta de nariz, tem gente que gosta de tanta coisa e tem gente que gosta de bandido. Ou seja, todas estas preferências... Como se chama? Quem gosta de bandido é hibristofilia. 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 Ô, doutora Érica, a senhora se deu o caso, pegou uma pessoa lá, uma cidadã lá. Sei. Aí a senhora disse, tem aqui o perfil concursado, a vida perfeita... conta no banco, apartamento, e aqui esse aqui, tráfico de drogas, o perigo, assalto. A escolha é assim mesmo? Ela prefere... É muito interessante porque, inclusive, é isso que eu sempre digo, No meu questionário, ao final,
uma das perguntas que eu faço é essa: se vier um servidor público, dono de um apartamento, com um carro, e ele vier lhe pedir namoro, aí ela diz não. Não. Mas se vier um homem com uma moto que ele roubou e disser assim, vamos assaltar um posto, encher o tanque de gasolina e vamos passar o dia na praia, é nessa moto que eu subo. Ela topa? Então é a adrenalina. Adrenalina pura. É. Então vamos lá, vou continuar explicando a questão dos livros. Então o primeiro eu falo das advogadas, das minhas amigas. O segundo, à época eu tinha entrevistado quase 200 mulheres. E aí eu tirei 15 depoimentos, os mais diferenciados, para colocar aqui dentro. Porque quando eu digo os mais especiais, elas ficam bravas, viu? Porque ela tem orgulho dessa relação. Estas mulheres que estão aqui são mulheres ibristófilas, são pessoas que deram seu depoimento. E se eu tivesse lugar nessa capa aqui para botar todas as mulheres, elas queriam, porque ela tem orgulho dessa relação. É uma coisa também que eu pergunto. Só tem relação com o presidiário. E fizeram questão de se identificar? Sim, exatamente, sem problema. Doutora, essas aí tem relação só com presidiários? Sim. Vocês saem de casa na quarta para visita para manter esse relacionamento, esse amor dela. Isso. E alguma delas já se deu mal? Sim, sim. Nessa empreitada? Algumas delas, inclusive advogadas, né, que já foi presa, porque quando a gente ama o homem, e aí eu preciso dizer que existe a hibristofilia passiva e a ativa. Explique, por favor. A passiva é quando você só ama o homem criminoso e deixa ele fazer o que ele quiser. E a ativa é quando você começa a se envolver desse crime. Levar droga para dentro do presídio. Então, digamos assim, se uma advogada ela tá com esse homem que ele tá, por exemplo, cumprindo um regime semiaberto, que no final de semana, antes, né, nas minhas pesquisas foram a partir de 2013, ele teria que se recolher o final de semana. Olha que oportunidade, ela teria de estar com ele, mas ela não podia, né? E aí, de repente, um atestado médico, né, se junta lá, e aí ele tá doente, não vai se recolher, e aí ela pode usufruir o final de semana com ele. Então, a partir desse momento, essa mulher ela começa a ser uma hibristófila ativa, porque ela começa também a atuar no crime. E muitas dessas mulheres, elas acham que isso não é praticar o crime, mas esconder uma droga, guardar uma droga, né? O artigo 33... É a prova de amor, é? O artigo ela encara como uma prova de amor? Como uma prova de amor. E ela quer que ele sinta orgulho dessa mulher. Então, a hibristofilia ela é a causa do aumento do encarceramento feminino. Porque ele se relaciona com as mulheres e aí ele diz assim, você me ama de verdade? Você traria uma droga pra mim? É sedutor o bandido, doutora? O bandido é sedutor nesse caso? Elas me dizem que são os melhores companheiros. Eles dizem exatamente o que elas precisam ouvir na hora que elas querem ouvir. E sexualmente falando também, elas dizem assim, olha, quem me chama de mulher de Zé Droguinha, mulher de bandido, vadia e tudo isso, não sabe o que tá perdendo. Praz. É muito sério. Qual o perfil dessa... Não existe perfil. Não definido. Nós temos advogadas, missionárias, juízas, oficial de justiça, policiais penais, que é justamente o objeto do terceiro livro. Porque quando eu escrevi o primeiro, o meu objeto de estudo era a mulher hibristófila. Então eu ia em todas as unidades prisionais de Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, porque eu faço pesquisa nos 3 estados. E um dia eu estava em uma unidade prisional e um policial me chamou. Ele disse, doutora Érica, é a senhora que escreve sobre quem se relaciona com criminosos? E aí eu disse que sim. Aí ele disse, a senhora quer ouvir minha história? Então, a partir daquele guariteiro, que na verdade era um guariteiro, eu comecei a entrevistar os primeiros homens hibristófilos. E aqui nesse livro eu tenho o caso de policial penal, oficial de justiça, o guariteiro, tem um missionária, tem um juíza, várias pessoas que... O guariteiro que foi contar a história dele era atração pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto? Não, ele era guariteiro numa unidade prisional feminina. Então ele disse que ele não pegava nem dia livre, trocava o plantão com todo mundo, mas estava ali todos os dias para ver o amor dele. E é como se fosse tomando conta, né? O amor é só meu e eu tenho que cuidar, porque quem ama cuida. Quem ama cuida. No caso dele, ele tinha essa oportunidade, mas nos outros casos não, eles estão se relacionando com estas pessoas, né? Então, como o Clilson perguntou, não existe um perfil. A gente não pode dizer que a mulher hibristófila é uma mulher rica, é letrada, ela é feia, porque antigamente se tinha essa imagem de que a mulher de preso era mulher feia, letrada, desdentada. Nas suas entrevistas são mulheres lindas. Quem tiver a oportunidade de ir na frente de uma unidade prisional em dia de visita, vai ver como lá tem mulheres bonitas, mulheres formadas. Nós sabemos que o maníaco do parque
ele casou-se com uma mestre em história, né? Em São Paulo. Em São Paulo. É um homem que matou várias mulheres. Curiosidade, e ela trai? As mulheres... Sim, quando ela sai do presídio aqui no mundão fora. Não. Ela é fiel, é? Elas são fiéis. Elas são fiéis, diferentemente dos homens, né? Porque quando eles estão presos, parece-me que eles fazem cadastro de outras mulheres em nome de companheiros que não têm visita, e aí eles recebem várias visitas de várias mulheres, né? Tá vendo, Gutenberg? É um negócio realmente surpreendente. Alô, boa tarde. Clilson, boa tarde a você, Gutenberg, toda a equipe. E a doutora Érica. A pergunta é justamente porque essas pessoas que são tidas como condenadas, elas são mais prestigiadas do que nós. Um abraço, pai. Eles atraem mais, né, Pereirinha? Você quer saber por quê? Tem mais ligações, 3249... Não? Mas responda a Pereirinha aí. Pereirinha. Veja só, Pereirinha. As mulheres, elas dizem, algumas, né? É o ponto de vista de algumas. Elas dizem que tá faltando um pouco de masculinidade. Elas gostam dessa história de que puxa cabelo, que bata, que... Né? Então, assim, algumas delas procuram esse tipo de relacionamento, né? Elas dizem a questão de amor selvagem, enforcar, desse amor que não é igual, né? Vocês vejam que elas têm que passar por toda uma revista. Elas têm que ir lá dentro no que elas chamam de caxanga, e elas têm orgulho até de dizer que... Tem mais perguntas para falar com a doutora Érica. Doutora, o que é caxanga? Você me chamou a atenção. Caxanga é o local dentro da cela onde eles têm relacionamento. Colocam a cortina, os lençóis. Os lençóis. Pelo amor de Deus, é o fetiche. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem pergunta? Humberto de Oitizeiro. Sua pergunta para a doutora Érica. Doutora Érica, eu gostaria de saber que se é só no Brasil que existe visita íntima, e o que a senhora pensa, a senhora como estudiosa, a respeito da visita íntima no Brasil. Um abraço, Humberto de Oitizeiro. Vamos emendar, tem mais uma última ligação aí. Alô, boa tarde. Boa tarde, Rogério, aqui do bairro da Torre. Faça a sua pergunta, Rogério, do bairro da Torre. Doutor, eu tinha que fazer uma pergunta até meio indecente, mas vou fazer assim mesmo. Faça com cuidado. Não, mas indecente não é desrespeitoso, não. Ah, sim. Eu já tirei cadeia, realmente, já tirei cadeia. Você já tirou cadeia? Já. Pra alguma Ia muita visitante lá também com esse fetiche atrás de você? Não, com certeza. Apareceu muita moça lá e a gente curtia muito. Depois eu saí e tô com saudade lá, não vou mentir, não. Tá com saudade de ficar preso. Mas não volte não, pelo amor de Deus. Eu tô andando na escadaria agora e pagando. Eu sei. Agora pergunta aí a doutora Érica. É verdade esse fetiche das mulheres aí. Olha aí. Verdade, verdadeira. Digo isso por prova própria. Tá. Mas não volte não pra lá não. Ele só fez confirmar. Só fez confirmar? São verdadeiros. Mas a pergunta anterior é se visita íntima existe em que país? Isso é no Brasil? Essa pergunta é interessante. Não é só no Brasil? Em todos os países em que eu fiz pesquisa, porque, por exemplo, eu passo um mês por ano na Europa fazendo pesquisa em livrarias, bibliotecas e procurando saber tudo isso, existem visitas íntimas, mas o preso, ele nunca é considerado como ele é aqui no Brasil. Ou seja, na França nós temos um programa que chama pessoas para visitarem que estão encarcerados em virtude do abandono da família. E aqui não, aqui tem que ter um limite, porque senão, dia de visita, quer ir a família inteira, 20 pessoas. E aí uma unidade prisional como o Roger, que tem em média 1.500 presos, se for liberar para todo mundo... Mate minha curiosidade antes de responder as outras perguntas. Quer dizer, o presidiário, ele cadastra quem vai entrar, só pode ser uma esposa, mas ele tem direito de receber visita da família. Não, na íntima. A íntima, só uma esposa, oficialmente. Esposa ou namorado ou a que vive, né? Só pra entender. Tem que comprovar o vínculo. Cada semana ele pode cadastrar um diferente, né? Não. Ele cadastra uma e quando ele quer mudar... E quando ele tem duas mulheres? Ele não pode. Ele tem que acabar com uma, 6 meses com uma, 6 meses com outra. Clício, não é desse jeito, Por favor. Dizem que existe apenados de outras cidades, nem conhece ninguém, aí parece-me que as mulheres fazem cadastro no nome desse outro nome do amigo lá que tá lá.
Vou botar pra tu, Braz, quando ela chegar, ela vem pra cá, pra Caxeringa. É mais pra Caxanga. Caxanga, olha, Braz, entendeu? Bota no nome do amigo aí repassa. Mas continue, doutora. Pronto, então o que eu acho sobre a visita íntima eu como advogada criminalista, pesquisadora e estudiosa, né, da questão do encarceramento também, porque vem um assunto que é paralelo, eu acredito que são seres humanos, que eles têm direito à visita íntima também, e que não é porque eles cometeram um erro que eles têm que estar... a lei, ela determina que ele vai perder a liberdade, não a dignidade, né? Então, eu acredito que é um direito legítimo deles.